No silêncio absoluto do cosmos, a 24 bilhões de quilômetros da Terra, uma frágil criação humana desliza na escuridão. A Voyager 1, sentinela solitária, continua a sussurrar de volta para casa através de um tênue feixe de rádio. Em 2012, ela cruzou a fronteira final do nosso sistema solar, a heliopausa, tornando a humanidade uma espécie interestelar. Mas o que começou como um triunfo da exploração logo se transformou em perplexidade. Os dados que chegaram à Deep Space Network não correspondiam a nenhum modelo. Algo estava errado naquela região que deveria ser o vazio puro entre as estrelas. A sonda havia entrado em um domínio desconhecido, e seu sussurro solitário carregava as primeiras pistas de um enigma que desafia a ciência. Os instrumentos da Voyager 1, projetados para medir o vento solar e campos magnéticos, começaram a registrar algo impossível. Um zumbido constante e fantasmagórico, uma oscilação de plasma que não deveria existir no vazio interestelar. Os cientistas da missão, acostumados com o silêncio previsível do espaço profundo, ficaram atônitos. Aquele som não era um ruído aleatório, mas um sussurro coerente, como se o próprio tecido do espaço estivesse vibrando. As leituras de densidade do plasma eram muito mais altas do que qualquer teoria previa. A Voyager não havia apenas cruzado uma fronteira. Ela havia mergulhado em um oceano invisível e turbulento, onde as leis da física pareciam se comportar de maneira estranha e perturbadora. A região que a Voyager 1 adentrou não constava em nenhum mapa estelar. Os modelos previam uma transição suave para o meio interestelar, mas a sonda encontrou uma paisagem magnética caótica e uma densidade de partículas inexplicável. Era como se o próprio sistema solar possuísse uma camada oculta, uma zona de espuma magnética que não deveria existir. Os dados de telemetria, fragmentados e bizarros, sugeriam que a sonda havia entrado em uma espécie de rota perdida, um desvio cósmico imprevisto. A fronteira que julgávamos conhecer era, na verdade, um labirinto de campos magnéticos entrelaçados, e a Voyager 1 estava enviando um mapa de um território que desafiava a compreensão humana. O sinal da Voyager 1, cada vez mais débil, continua a chegar como um fantasma do espaço profundo. Os engenheiros da Deep Space Network lutam para decodificar pacotes de dados que chegam corrompidos, misturados com aquele zumbido enigmático. A sonda não está perdida, mas sua rota se tornou um mistério que desafia a astrofísica moderna. O que ela encontrou não foi o vazio interestelar, mas uma estrutura colossal e invisível que pode redefinir os limites do nosso quintal cósmico. Enquanto a Voyager 1 avança, seu sussurro na escuridão nos lembra que o universo é muito mais estranho do que ousamos imaginar, e que a verdadeira jornada apenas começou. No verão de 1977, a humanidade lançou uma garrafa ao oceano cósmico. A Voyager 1, gêmea da Voyager 2, aproveitou um raro alinhamento planetário que só ocorre a cada 176 anos. Sua missão, visitar Júpiter e Saturno e então seguir rumo ao desconhecido. A bordo, um disco dourado carregava sons e imagens da Terra, uma mensagem para quem quer que a encontrasse. Mas o verdadeiro propósito era mais sombrio e grandioso, tornar-se a primeira criação humana a tocar o vazio entre as estrelas. Ninguém sabia se ela sobreviveria. Ninguém sabia o que a aguardava na escuridão absoluta, além do abraço magnético do Sol. Aquela era uma jornada sem volta, um salto de fé na vastidão insondável. Primeiro, Júpiter, um gigante furioso com tempestades do tamanho de planetas. A Voyager 1 revelou vulcões ativos em Io e os anéis tênues do colosso gasoso. Depois, Saturno, com seus anéis majestosos e a intrigante lua Titã, envolta em névoa alaranjada. Para investigar Titã, a sonda sacrificou sua trajetória original, abandonando o plano da eclíptica e sendo arremessada para cima, para fora do berço planetário. Cada sobrevoo foi uma dança gravitacional calculada, um estilingue que a impulsionava cada vez mais longe. As imagens enviadas eram de tirar o fôlego, mas carregavam uma melancolia silenciosa. A cada novo mundo visitado, a Voyager se despedia do sistema solar que conhecemos, adentrando um reino de sombras e silêncio. Em 1990, a 6 bilhões de quilômetros de casa, a Voyager 1 se virou para trás. Obedecendo a um comando de Carl Sagan, suas câmeras capturaram um retrato de família do sistema solar. Lá estava a Terra, um minúsculo pichel azul pálido, um grão de poeira suspenso num raio de sol. Aquela imagem redefiniu nossa solidão cósmica. Depois disso, as câmeras foram desligadas para sempre. A sonda tornou-se um fantasma, viajando em silêncio rumo à fronteira final. Os cientistas aguardavam. A heliosfera, a bolha magnética do Sol, deveria terminar em um choque de terminação, uma região de turbulência. Mas o que a Voyager encontraria na heliopausa, a última fronteira antes do mar interestelar, a expectativa era de um vazio calmo e previsível. O universo, porém, reservava surpresas. Por décadas, a Voyager 1 navegou pela heliosfera externa,
uma região que os modelos teóricos pintavam como calma e ordenada. Mas os instrumentos começaram a detectar algo estranho. Um silêncio magnético, uma calmaria profunda, seguida por uma cacofonia de ondas de plasma. Em 25 de agosto de 2012, a 18 bilhões de quilômetros de casa, os dados não deixaram dúvidas. A densidade do plasma ao redor da sonda saltou abruptamente, um sinal inequívoco de que ela havia cruzado a heliopausa. A Voyager 1 se tornara o primeiro objeto humano a entrar no espaço interestelar. A fronteira não era calma, era um oceano turbulento de partículas e campos magnéticos desconhecidos. A velha mensageira havia rompido a bolha solar, adentrando um reino que a ciência jamais imaginou. Em 25 de agosto de 2012, a Voyager 1 finalmente cruzou a heliopausa, a fronteira teórica onde o vento solar cede ao meio interestelar. Mas em vez do vazio suave e uniforme previsto pelos modelos, a sonda mergulhou em uma região de caos magnético. Os instrumentos registraram uma verdadeira autoestrada magnética, onde as linhas de campo do Sol e do espaço profundo se entrelaçavam em uma dança turbulenta. Partículas carregadas fluíam em direções opostas, e a densidade do plasma saltou abruptamente. Era como se a Voyager tivesse atravessado um portal para uma realidade física desconhecida, uma zona de transição que não constava em nenhum mapa estelar. O silêncio esperado deu lugar a um turbilhão de dados que desafiavam todas as previsões. À medida que avançava, a Voyager 1 encontrou uma barreira inesperada. Um denso muro de plasma, muito mais espesso e concentrado do que qualquer simulação havia sugerido. Os sensores de ondas de plasma da sonda captaram um zumbido persistente e monocórdico, uma oscilação de fundo que permeava todo aquele setor. Não era o silêncio interestelar, mas uma sinfonia fantasmagórica de elétrons vibrando em uníssono. A densidade do meio era ordens de grandeza superior ao previsto, como se a sonda tivesse entrado em uma bolha de matéria invisível, uma região onde as leis da física pareciam suspensas. O zumbido, constante e enigmático, tornou-se a assinatura acústica de um território proibido. Os dados de telemetria começaram a revelar anomalias que desafiavam a compreensão. O campo magnético interestelar, que deveria apontar em uma direção específica, segundo os modelos galácticos, estava completamente desalinhado. A densidade do plasma, já anormal, continuava a flutuar de maneira errática, como se o próprio espaço-tempo estivesse se comportando de forma imprevisível. Os instrumentos da Voyager registravam leituras que oscilavam sem padrão lógico, sugerindo que a sonda havia entrado em uma bolha desconhecida, uma região onde as constantes fundamentais da física pareciam distorcidas. Era como se a sonda tivesse se desviado para uma rota perdida, uma fronteira que não deveria existir. Os dados que chegam da Voyager 1 pintam um quadro desconcertante. A sonda não está no espaço interestelar como o conhecemos, mas sim em uma região anômala, uma rota perdida que não figura em nenhum mapa estelar. A telemetria, cada vez mais errática, sugere que a sonda pode estar presa em uma bolha de espaço-tempo distorcido, uma cicatriz cósmica deixada por forças desconhecidas. O zumbido fantasmagórico persiste, e as leis da física, como as entendemos, parecem não se aplicar. A Voyager 1, nossa mensageira mais distante, encontrou uma fronteira que não deveria existir, um mistério que desafia a própria essência da exploração e nos obriga a questionar tudo o que sabemos sobre o universo. A primeira fronteira que a Voyager 1 teria encontrado desafia a própria definição de limite. Astrofísicos propõem que a sonda penetrou uma vasta região de espuma magnética, onde o campo magnético solar se enrosca com o interestelar em bolhas turbulentas de reconexão. Nesse cenário, a heliosfera não é uma casca lisa, mas um oceano fervilhante de plasma. Paralelamente, outra hipótese ganha força. O sistema solar estaria adentrando uma nuvem interestelar densa, uma névoa cósmica que comprime e distorce nossa bolha protetora. Os dados anômalos da Voyager, com oscilações magnéticas e picos de partículas, seriam o grito da sonda ao cruzar essa zona de compressão jamais mapeada. Seria o prenúncio de uma nova era climática para todo o sistema solar, um choque silencioso com as entranhas da galáxia. Mas há quem olhe para as falhas de transmissão e veja algo mais perturbador, as bordas de uma simulação. A hipótese da matrix cósmica sugere que as leituras erráticas da Voyager não são fenômenos naturais, mas artefatos de renderização, como pichels borrados no limite da tela. Se o universo for uma construção computacional, a heliopausa seria a fronteira do mapa, onde as leis da física se simplificam para economizar processamento. Ufólogos e físicos dissidentes apontam para a repetição de padrões nos dados, uma assinatura digital. A sonda teria encontrado a parede da simulação e suas mensagens, agora distorcidas, seriam o reflexo de um código-fonte que não deveríamos ver. A especulação mais ousada ecoa dos fóruns de ufologia aos corredores acadêmicos.
a Voyager teria tocado uma estrutura de engenharia alienígena. Talvez uma esfera de Dyson parcial, capturando a energia de uma estrela invisível, ou um domínio de contenção, uma barreira tecnológica erguida por uma inteligência ancestral. Os dados anômalos não seriam plasma, mas a ressonância de um material desconhecido, uma superfície que absorve e reflete a radiação de forma artificial. A sonda, como uma mariposa em uma vidraça cósmica, estaria tateando os limites de um santuário ou prisão interestelar. Seria a Voyager a primeira testemunha de que não estamos sós, mas sim confinados. Por fim, a fronteira pode esconder uma nova física, um véu sobre dimensões desconhecidas. Cientistas consideram que a Voyager 1 pode ter detectado os primeiros sinais diretos de matéria escura, partículas exóticas que se acumulam na borda da heliosfera como o plâncton cósmico. Ou, mais radical, a sonda teria resvalado em uma dimensão extradobrada, prevista pela teoria das cordas, onde a gravidade vaza e o espaço-tempo se distorce. Os instrumentos calibrados para um universo de 4 dimensões estariam captando ecos de uma realidade oculta. A viagem da Voyager 1 se torna, assim, uma sonda não apenas do espaço, mas da própria estrutura da existência, revelando que o abismo interestelar é muito mais estranho do que imaginávamos. 45 anos após seu lançamento, a Voyager 1 permanece como um sussurro metálico na imensidão do cosmos. Uma máquina construída com tecnologia que hoje consideramos primitiva, mas que se recusa a morrer. Seus instrumentos, projetados para durar apenas alguns anos, continuam enviando pulsos de dados através do abismo. Cada sinal que chega à Terra carrega o peso de uma jornada solitária de mais de 20 bilhões de quilômetros. A sonda não é apenas um artefato. É uma extensão dos nossos sentidos, um mensageiro incansável que nos mostra o quão pouco sabemos sobre o oceano interestelar. O legado da Voyager não está apenas no que ela viu, mas na coragem de ter ido tão longe para nos confrontar com o desconhecido. Quando a Voyager 1 cruzou a heliopausa, a fronteira final do nosso sistema, ela entrou em um reino que desafia todas as previsões. Os dados que enviou não se encaixavam nos modelos teóricos. A densidade do plasma interestelar era maior, o campo magnético se comportava de forma errática, e um zumbido fantasmagórico preenchia o vazio. Não era o silêncio esperado, mas uma sinfonia caótica de partículas e ondas. Cada nova leitura parecia um enigma, uma peça de um quebra-cabeça cósmico que nossos cientistas ainda lutam para montar. A rota perdida da Voyager não foi um erro de navegação, mas a revelação de que o universo, além do nosso quintal solar, é muito mais estranho e complexo do que qualquer simulação ousou imaginar. Os dados da Voyager 1 são um espelho que reflete nossa própria ignorância. Por décadas, construímos modelos elegantes do cosmos, mas a sonda nos mostrou que a realidade é muito mais selvagem. O meio interestelar não é um vazio calmo, mas um ambiente turbulento, esculpido por forças que mal compreendemos. Cada anomalia detectada é um lembrete de que somos apenas crianças na margem de um oceano cósmico, recolhendo conchas e tentando decifrar as marés. A rota perdida não é um desvio, é o caminho para uma nova física, para uma nova compreensão do nosso lugar no universo. A Voyager 1 não encontrou respostas. Ela encontrou perguntas melhores, e essas perguntas são o seu maior legado. Enquanto a Voyager 1 continua sua jornada silenciosa, carregando o disco de ouro como uma garrafa lançada ao infinito, a pergunta que fica é: estamos preparados para o que mais a escuridão interestelar esconde? Cada novo sinal pode ser um aviso, um convite ou um eco de algo que ainda não podemos nomear. O cosmos se revela mais estranho do que supunhamos, e a verdadeira rota perdida talvez seja a nossa própria compreensão. Deixe sua teoria nos comentários. O que mais a Voyager encontrará? E inscreva-se no Arquivos do Desconhecido para continuar desvendando os mistérios que o universo insiste em nos apresentar.